Olá, meu nome é Cícero, sou membro do Grupo 2 da disciplina de Programação 2, turma 2023.2, sob a orientação do professor Dr. Rubem Carlos Benanti. Nessa apresentação, iremos fornecer uma visão geral do nosso projeto, explicando seu funcionamento e destacando os principais aspectos dos autômatos. Para uma breve introdução, devemos explicar o que são autômatos. Um autômato consiste num modelo matemático que representa uma máquina de estados finitos, sendo utilizada para reconhecer determinada linguagem. De maneira muito simples, essas máquinas são capazes de reconhecer os padrões de determinada linguagem através de um sistema de estados finitos, que transitam entre si de transições e tokens, que são os símbolos lidos. Dentre esses autômatos temos três, que são o AFD, é um autômato finito não determinístico, isso que significa sua sigla AFD, e é um tipo de autômato que representa para uma determinada combinação de estados e entrada. Uma única transição aplicável. Logo, é possível dizer que para um estado, o autômato transitará a partir do token lido. Temos o ER, aplicações em analisadores léxicos. Analisadores léxicos são expressões regulares frequentemente utilizadas para definir tokens e padrões de lexemas em linguagem de programação. Cada tipo de token, identificadores, números, operadores, que são símbolos, é definido por uma expressão regular correspondente. Aplicações de software de casamento ou padrão. Por exemplo, o grep. Em softwares como o grep, como eu citado anteriormente, as explicações regulares são utilizadas para realizar buscas de arquivos de texto. Por exemplo, o grep pattern, que é o file.txt, ele procura e exibe linhas que contenham o padrão especificado em um arquivo. Softwares de casamento de padrão, baseados em expressões regulares, também são utilizados em operações de busca em substituição de editores de textos mais avançados. Em resumo, as expressões regulares elas desempenham um papel crucial no casamento de padrões. A análise lexa, manipulação de texto, a capacidade de expressar padrões complexos de maneira concisa e eficaz faz dela uma ferramenta poderosa em várias das aplicações. O estudo das linguagens formais classifica-se como a gramática tipo 3 ou a gramática regular. Ela pode ser escrita como uma expressão regular, ER, HEX e REGS. Tais expressões representam um tipo de gramática aceita por uma determinada linguagem. Quando tratamos de autômatos, estas são classificadas como os facilitadores, para classificar as linguagens tipo 3. Mas cabe salientar que existe uma relação entre os tipos de autômatos e as expressões regulares, ou seja, para todo AFND, existe uma AFD que aceitará a mesma linguagem. Para toda AFD e AFND, existe uma ER capaz de traduzir a gramática aceita por esses autômatos, e para todo ER, existe uma AFND e uma AFD que aceitará em sua linguagem. Desta forma, é possível converter uma FND em uma FD e uma FD em uma ER, e também uma ER em uma FND. Ou seja, nós explicaremos um pouco sobre os métodos clássicos das conversões dos FDs para os ERs e dos ERs para os AFNDs, e como implementamos esses métodos no algoritmo que realizará essas conversões. Falaremos agora sobre o AFD2ER. Como citado anteriormente, existe uma relação entre os AFDs e os ERs. E tal relação ela ocorre porque um ER ele representa a possível gramática aceita por uma linguagem. Ou seja, é possível converter uma FD para um ER, como explicado anteriormente. A forma como executamos a conversão do AFD2R, ou seja, ler-se AFD2R ou AFD,
para R. E em nosso código está baseado num algoritmo já existente, o qual consiste nas seguintes etapas. Cria-se um único novo estado inicial, certo? A gente faz ele transitar em um vazio para o antigo estado inicial, cria um único novo estado inicial, depois a gente faz ele transitar do vazio para o antigo estado inicial, transitar todos os antigos para os estados finais, ou seja, para o novo estado inicial, e eliminamos os antigos. Agora vamos para a forma de execução. A entrada do algoritmo da conversão AFD2R, ela consiste numa quíntupla que representará o AFD, e em questão, a qual contém o seguinte formato. Temos o K, que é o conjunto de estados AFD, é o Unsigned Short Int. Temos o A, que é o alfabeto aceito pelo AFD, do tipo char. Temos o S, que é o estado inicial do AFD, Unsigned Short Int. E temos o F, que é o conjunto de estados finais, lista encadeada simples. E por final, temos o conjunto de transições AFD, lista encadeada simples. Além disso, as entradas provêm de duas formas, que é a interativa e a via arquivo. Falaremos agora sobre a entrada interativa. Ela deve se apresentar obrigatoriamente a chave "-d", e ela tem que aceitar a quíntupla através dos operadores, os quais representam o redirecionamento do fluxo de entrada. Via arquivo, ela deve se apresentar obrigatoriamente a chave "-d", e deve-se apresentar a chave "-f", seguida do nome do arquivo. Além disso, temos que ressaltar algumas coisas. Não inserir as chaves corretamente implicará em um erro, e assim o término do programa. Porém, caso você coloque uma chave incorreta, será impresso um pequeno manual de ajuda que será representado pela função help. Boa tarde, meu nome é Sóstenes e irei explicar um pouco acerca do processamento do algoritmo de conversão de autômatas finito determinístico para expressões regulares e irei explicar também um pouco da saída do programa. Bem, o processamento corresponde à maior parte do nosso algoritmo de conversão de AFDs para expressões regulares. Lembrando-se do passo a passo, que já explicamos anteriormente, que para se converter um autômato finito determinístico para expressão regular, devemos eliminar estado a estado do autômato, do antigo autômato, e assim comutando as transições de modo a gerar a expressão regular resultante para aquele autômato. Cabe salientar também que nós não iremos apresentar todas as funções que utilizamos no nosso programa, pois se tornaria o vídeo muito extenso, então iremos apresentar apenas as funções principais, que são muito mais semelhantes, são muito próximas do algoritmo clássico de conversão de autômatos finito determinístico para expressões regulares. A primeira função que iremos citar é a função criar novos estados. Essa função é responsável por chamar, na função principal, as duas funções que definitivamente criam os estados final e inicial, os novos estados final e inicial do autômato, tal como no algoritmo de conversão clássico, em que nós devemos criar um novo estado inicial e ligá-lo com transições em vazio, com uma transição em vazio para o antigo estado inicial e ligar todos os antigos estados finais a um novo estado final e único estado final, também em vazio, antes de eliminarmos os estados 1 a 1. E essa função, nosso programa, ela não altera diretamente as listas que compõem os estados finais ou as listas que compõem as transições delta, mas ela altera algumas variáveis de outra quíntupla relacionada ao algoritmo de conversão diretamente, que seria justamente a quíntupla que vai armazenar o novo estado inicial para comparação e um novo estado final para comparação também. Então essa função ela é responsável por chamar do programa, para resumir as funções no main, na função principal, de chamada de conversão do algoritmo. A função novo estado inicial é responsável por criar o novo e único estado inicial do autômato, seguindo o modelo do algoritmo clássico de conversão. Essa função ela vai criar esse novo algoritmo, alocar esse novo algoritmo, como sendo um nó de uma lista encadeada simples, e ela vai apontar esse nó, esse novo nó criado, com o novo estado inicial,
para o antigo estado inicial, o antigo nó com o estado inicial da lista encadeada, com as antigas transições. Então essa função ela é responsável definitivamente por modificar a lista delta e assim criar esse novo estado inicial com transição e vazio. Como já citei há pouco, nós utilizamos do conceito de listas encadeadas simples para criar uma lista de transições do autômato, para criar a lista de transições do autômato. E assim nós poderíamos modificar diretamente essa lista de transições sempre que quiséssemos mexer em algum estado, ou eliminá-lo, ou adicionar novamente. E assim como nós criamos, na realidade, um novo estado inicial, utilizamos esse conceito de listas, essa estrutura de dados, para podermos adicionar essa nova lista, esse novo estado, na realidade, à antiga lista. E esse estado representa, como já disse, o estado inicial da lista. Dessa forma, nós utilizamos ponteiros para poder acessarmos esses endereços de memória e assim manipularmos diretamente o conteúdo dessas variáveis presentes na quíntupla, que é uma estrutura que contém todos os dados do autômato, como já citamos anteriormente, possuindo seus estados, finais, iniciais, possuindo também suas transições, seu número de estados e seu alfabeto. Então, para manipularmos melhor esses valores que iriam passar para a quíntupla, especificamente para a lista encadeada simples que contém as transições, foi necessário utilizarmos ponteiros para fazermos esses acessos, para não termos tanta dificuldade passando valores, retornando valores para a função principal e alterando a quíntupla dessa forma. É necessário explicar também o formato que utilizamos nos nós que compõem a lista encadeada. Essas quatro variáveis na realidade, elas são extremamente relevantes porque elas que vão dar toda a base para que as transições possam funcionar devidamente na lista. Bem, as quatro variáveis, elas são uma variável do tipo unsigned short, que é definida como o estado inicial, ou seja, o estado em que a transição saiu, unsigned short, que é F, que seria o estado em que a transição chegou, ou o estado final, um char le, que é um ponteiro, que esse char ele vai conter justamente o caractere de transição, né? Seja o vazio, seja um outro caractere que compõe aquela transição. E por último, temos uma variável do tipo estrutura, do tipo tdelta, que seria o nome da estrutura que leva a lista, no caso, a lista de transições, que aponta para o próximo termo da lista. Então essas quatro variáveis são extremamente importantes para que a lista possa funcionar devidamente, para que a ideia de usar listas encadeadas simples possam funcionar no autômato, no algoritmo de conversão, na realidade. Mas o que realmente utilizamos, manipulamos, são os estados iniciais e finais para comparação, para sabermos se esses estados são conectados ou não, e a variável char, que seria a variável que carrega o caractere, pois precisaríamos concatenar vários desses caracteres, depende do formato que a expressão desse autômato formar, né? Por exemplo, se tivermos vários estados encadeados, um estado conectado ao outro, teremos que concatenar cada caractere de cada transição desses estados. Além disso, as transições em vazio, que são os épsilons, ou os E's maiúsculos, como já comentei, nós também as conectamos através dessa char le, que seria a leitura de caractere que será feito pela transição do autômato. Então, tendo em mente essas quatro variáveis, na realidade, mas especialmente essas três que eu acabei de citar, principais, nós conseguimos utilizar listas encadeadas para manipular essas transições do autômato e assim resumirmos em uma única lista as transições possíveis que esse autômato ele realiza para posteriormente formarmos a expressão regular. Então, as manipulações que vêm posteriormente nas demais funções, elas vão estar incidindo justamente sobre essas três variáveis. EI, que são os estados iniciais, estado de partida, LE, que é o caractere que é lido na transição, e EF, que é o estado de chegada da transição. Juntamente com a função novo estado inicial, temos também a função novo estado final. E ela é responsável por alocar as transições para o único e novo estado final do autômato. Cabe salientar que utilizamos como critério para criar esses estados inicial e final um valor de estado que não existe na quíntupla do autômato. Por exemplo, se a quíntupla termina em 5, como o estado 5, então nós criamos os estados 6 e 7 como estados inicial e final, respectivamente. Então, essa função ela vai... Cabe centrar ainda que essa questão das alocações dos estados cabe tanto para o estado inicial quanto para o final. Bem, a função que aloca o estado final do autômato, ela funciona semelhantemente à função que aloca o estado inicial.
Porém, nós tivemos que verificar todos os estados que são finais da quíntupla e ligar cada um deles, ou seja, cada estado que é final, nós colocamos eles como estado EI da variável de estado inicial da quíntupla, lemos o caractere vazio, o epsilon, e, por fim, chegamos ao novo e único estado final, que poderia ser qualquer estado que seja maior que o conjunto de estados da quíntupla. Então, dessa forma, nós conseguimos solucionar o problema das transições em relação aos estados finais e iniciais do autômaton. Trabalhando diretamente com as operações, na realidade, especificamente, os operadores que realizarão as operações entre os caracteres, podemos destacar alguns, para termos uma noção geral dos operadores, que são eles a estrela de Kleene, ou asterisco, que ele representa a repetição de um caractere ou de uma sentença, o pipe, que representa uma disjunção, né, uma separação ali no fluxo dos caracteres do autômato, a opção de 2 caminhos ou mais caminhos, se possível seguir, e a concatenação, que é o ponto, que representa exatamente a concatenação entre 2 caracteres, significando que eles estão juntos entre si. Então, tendo em mente esses operadores, essas operações são realizadas com esses caracteres, nós podemos agora explicar um pouco sobre uma das funções de operação, que é a função de disjunção, né, ou função de união. Ela é responsável por verificar, na realidade, e encontrar na lista de transições os caracteres que estão em disjunção. Um caractere está em disjunção, ou seja, em exclusão, quando seu estado, caso 2 ou mais caracteres, eles vão para um mesmo estado. Por exemplo, se tivermos um formato de transição, que poderia ser 0, A e 2, ou seja, sai do estado 0, lê o caractere A e vai para o estado 2, e outra transição, que seria 0, B, 2, então nós poderíamos transformá-la numa única transição, lendo A ou B, que seria justamente a exclusão, a disjunção, 2 possibilidades de caminho. E assim, essa lógica nós utilizamos dentro do programa, à medida que nós pudéssemos filtrar essa lista de transições e diminuir a quantidade de transições possíveis. Outra função que também usa no nosso algoritmo é a função operação de repetição. Ela é responsável por transformar caracteres de loop em caracteres que são marcados pela estrela de Kleene. Ou seja, um caractere que tem um EI e um EF iguais, com o mesmo estado de chegada e saída, quer dizer que é um caractere que está em loop, e ele é marcado pelo asterisco. Por exemplo, 0 a 0 representa, por exemplo, um A asterisco, que é uma repetição de A. As demais funções do nosso algoritmo, elas são bastante longas, então não serão apresentadas, pois senão o vídeo ficaria bastante longo. Mas elas consistem nas diversas comutações que serão realizadas em relação às transições. Ou seja, a lista será lida e as concatenações que forem possíveis serão realizadas. Também será excluída a lista antiga e dela dará espaço a uma nova lista, que representa a lista com as novas transições já comutadas. Esse processo será realizado até que todas as comutações sejam realizadas. E assim, ao final, será nos dada unicamente um único estado que vai do novo estado inicial até o novo estado final, com toda a expressão regular resultante. E assim, essa expressão regular é exibida na saída do nosso programa na forma de expressão regular, sem os caracteres de vazios, apenas com os caracteres que definitivamente transitam as transições, fazem parte da transição do alfabeto, e seus operadores, como por exemplo, ponto, pipe, e a estrela de Kleene e os parênteses. Dessa forma, esse é todo o algoritmo que resume, de maneira geral, a conversão de AFDs para ERs que nós desenvolvemos nesse projeto. Então, pessoal, agora eu vou explicar um pouco sobre o Auto 3, que é a conversão de ER para FND. Então, para isso utilizamos o algoritmo de McNaughton e Yamada-Thompson, também conhecido como algoritmo de construção de Thompson, onde temos várias regras para essa conversão. Então a regra mais simples é essa aqui, onde temos uma transição vazia, ou também podemos ter uma transição com qualquer letra do alfabeto, de um estado inicial para um estado final. Então, como é um FND a saída, então temos aqui uma quíntupla com número de estados, alfabeto, estado inicial, estados finais e
as transições. Então, para determinar o alfabeto, utilizamos essa função char_alfabeto, que ela tem ali duas variáveis, uma char, que é a letra mais próxima, que ela inicialmente é 1/0, que não tem letra definida do alfabeto, e a distância mínima é 26, que são a quantidade de letras no alfabeto. Então temos ali um laço while que ele passa pela string, verificando a letra mais próxima do Z, no caso. Então usamos ali a função isAlpha da biblioteca ctype, que ela verifica se aquela string, aquele caractere daquela string é uma letra do alfabeto. E também usamos a toLower, que transforma letras maiúsculas em letras minúsculas. Então utilizamos essas duas funções da biblioteca ctype para filtrar a letra do alfabeto. Agora vamos para os operadores. Então vamos começar aqui pela concatenação. E bom, a definição é: dadas duas expressões regulares ST representadas pelos AFNs NS e NT, respectivamente, a operação de concatenação produz um novo AFN NR que representa a expressão regular R igual a ST. Funcionamento: a operação de concatenação conecta o estado final de NS ao estado inicial de NT. Isso resulta em um novo AFN NR que aceita a linguagem, que é a concatenação das linguagens das expressões regulares ST. Resultado: o AFN resultante NR representa as expressões regular R igual a ST, que aceita todas as strings que podem ser formadas pela concatenação de uma string aceita por S e uma string aceita por T. Então, temos aqui o NS e o NT. Então, utilizamos o estado inicial do NS e o estado final do NT. No entanto, tem aqui a interseção, né, que seria o estado final de NS e o estado inicial de NT, que se conectam formando um só estado. Então é assim que funciona a concatenação. Utilizamos aqui um exemplo genérico de ST e vamos no final dar um exemplo mostrando as três operações. Então, para a união, também conhecida como disjunção, seja NS o autômato finito não determinístico AFN para a expressão regular S e NT o AFN para a expressão regular T, a operação de união produz um novo AFN NR para a expressão regular R igual a S ou T. Funcionamento: a operação de união cria um novo estado inicial que transita para os estados iniciais NS e NT e um novo estado final ao qual os estados finais NS e NT transitam. Isso resulta em um novo AFN NR que aceita a linguagem, que é a união das linguagens das expressões S e T. O AFN resultante NR representa a expressão regular R igual a S ou T, que aceita todas as strings que podem ser formadas pela união das strings aceitas por S e T. Então temos aqui um AFN para S e um AFN para T. Então essa união, ela se cria um novo estado inicial, que ela terá duas transições em vazio, que podem ser ou para NS ou para NT. Da mesma forma, tem duas transições em vazio para o estado final. Então teremos um caminho superior e um caminho inferior. Então a disjunção é isso, é ou você pode ir por um caminho ou ir pelo outro. Agora vamos para a operação estrela de Kleene, também conhecido como fechamento, que é seja NS o autômato finito não determinístico AFN para a expressão regular S. A operação estrela de Kleene produz um novo AFN NR para a expressão regular R igual a S asterisco. Funcionamento: a expressão estrela de Kleene adiciona um novo estado inicial que transita para o estado inicial de NS e um novo estado final ao qual o estado final de NS transita. Além disso, adiciona uma transição em vazio do novo estado final para o novo estado inicial. Isso resulta em um AFN NR que aceita
a linguagem, que é a repetição de 0 ou mais vezes da linguagem da expressão regular de S. O fn resultante NR representa a expressão regular R igual a S asterisco, que aceita todas as strings que pode ser formada pela repetição 0 ou mais vezes das strings aceitas por S. Então temos aqui um NS, é criada uma transição em vazio do final para o inicial e é criado um novo estado inicial com a transição em vazio para o novo final. Por fim, vamos aqui desmembrar uma expressão regular para fazer a árvore de sintaxe e vamos analisá-la aqui. Então, processo de desmembramento. Para utilizar regras de conversão, é preciso desmembrar a expressão regular nas suas partes constituintes, ou seja, na menor parte. Então, ao ler o arquivo fonte, você tem ali a expressão regular no formato de texto, onde iremos desmembrar ela, e isso é feito gerando sua árvore de sintaxe, um processo conhecido como um algoritmo dirigido por sintaxe. Então iremos fazer isso agora. Considerando uma expressão regular A ou B, asterisco ABB, a árvore de sintaxe para essa expressão regular ajudará a entender como a expressão é processada e como as regras de conversão são aplicadas. Então temos aqui a expressão regular, onde R1 é A e R2 é B, e o R3 é o operador U de disjunção, o R4 é o operador de estrela de Kleene, e o R5 é a concatenação com R6A, o R7 é outra concatenação, só que dessa vez com o R8 que é B, e o R9 é outra concatenação com o R10 que também é B. Então, para começar, temos a disjunção, né? A ou B. Então, aplicando aqui com R1 que é A, temos aqui o R1, o R2, e para juntar ele criamos um novo inicial e um novo final, onde terão transições vazios para os dois, e da mesma forma, só que partindo dele para o final, também temos duas transições vazio. E assim foi feita a operação de união. Agora temos uma operação para fechamento, onde foi criado um novo estado inicial que estava no 0, agora está que estava no 1, agora está no 0, e um novo estado final, que dessa vez é o 7. Então temos uma transição vazia do 0 para o 7 e do 6, que era o final antigo, para o 1, que era o inicial antes dessa operação. E para finalizar, temos aqui 3 operadores de concatenação, onde concatenamos a partir do estado 7, que era o final, um A para o estado 8, um B para o estado 9 e outro B para o estado 10, que no caso é o final para essa expressão regular, o estado final para essa expressão regular. O 0 mantemos como inicial, e esse é o autômato que representa essa expressão regular. Então é isso, esse foi o algoritmo de conversão de expressão regular para AFN.